As Vidas de Kardec, o Druida da Luz. Inicialmente falemos da existência pela qual me fixei na Bretanha, e que foi como a vida inicial projetando no meu ser a centelha da vida universal. Esta centelha brilhou mais ou menos durante minhas diferentes vidas, conforme eu procurava adquirir uma ou outra qualidade, aproximando-se mais ou menos da matéria ou do espírito. Allan Kardec. O espírito Zéfiro, em comunicação mediúnica já no início do movimento espírita, revela a Rivail ter ele sido um druida na época de César e seu nome Allan Kardec. A comunicação ocorre quando Kardec ainda ostentava dúvidas em seu coração acerca de sua missão. Sua encarnação druida foi posteriormente confirmada pelo próprio Kardec em comunicações mediúnicas após seu desencarne a Leon Denis. A revelação de seu nome druida, Allan Kardec, foi feita pela espiritualidade, assim como a finalidade de despertar na alma do sistemático professor a intuição celta adormecida em seu subconsciente, a qual o ajudaria no cumprimento de seu propósito encarnatório, construindo o edifício do espiritismo moderno através da codificação. No período de sua vivência celta no ano de 58 a.C., o imperador Júlio César invadiu as Gálias, e este fato é também narrado nas cartas e crônicas do Irmão X, por Humberto de Campos, como está descrito no capítulo desta obra, Kardec e Napoleão, texto qual reitera fato que Denis já apontara no Gênio Céltico. César vem então a ser Napoleão Bonaparte, e é engendrado um reencontro entre ambos no plano espiritual antes do reencarne de Rivail na França. Rivail, entretanto, teve outras vidas druidas, não tendo sido esta única, como ele próprio afirma em comunicações mediúnicas a Leon Denis, publicadas na obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Por isso sua grande ligação com o druidismo. Mas além de druida da luz, Kardec tivera outras vidas de muito significado. Foi sacerdote atlante. Na Atlântida, há cerca de 12.000 anos, Kardec, quando este se chamava Atones, teria sido um sacerdote profundamente dedicado à matemática e às ciências positivas. Em Mensagens do Astral de Ramatiz e Akhenaton e Moisés em Busca da Terra Prometida, de Roger Bottini Paranhos. Orientado por Hermes e Radamés e Hermes e Natanael, respectivamente, sacerdote e faraó egípcio. Kardec teria sido sacerdote Amenófis, ilustre sábio da casa do faraó, na época da 19ª dinastia, período em que viveu Moisés, ao tempo do faraó Merneptah, filho de Ramsés. Vide Faraó Merneptah de Rochester. Mensagens do Astral, de Ramatiz. Akhenaton e Moisés em Busca da Terra Prometida, de Roger Bottini Paranhos. Kardec teria sido Akhenaton 1378 a 1350 a.C., 18ª dinastia do Antigo Egito, quando implantou a lei da unicidade divina, antes mesmo de Moisés. Para ele, o universo inteiro era obra de um Deus único, Atom, tendo sido a primeira civilização a adotar o monoteísmo. Além de ter sido Jan Hus, um líder protestante tcheco que promoveu a reforma do ensino em seu país, igualmente como fez Kardec na França do século XIX, e contestava como sacerdote os dogmas impostos pela igreja da qual fazia parte. Conviveu com Jesus na figura de um centurião romano amoroso, Quirilius Cornélius, que residia em Jerusalém. Um dos fatos mais marcantes de sua vida foi a cura de um servo seu por Jesus, tendo sua fé sido objeto de destaque na Bíblia. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei.
O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8, 5, 13. Quando Jesus foi preso, Kardec, na personalidade do centurião romano Quirilius Cornélius, quis libertá-lo e ofereceu-se a ele para morrer em seu lugar. Foi morto como faraó e depois queimado na fogueira dos hereges na Germânia, hoje Alemanha. Porque desafiou o status quo, foi além, ousou trazer à luz do discernimento as mentes humanas. Assim, de forma sucinta, estas teriam sido algumas vidas de Kardec, consoante a literatura espírita consultada. Passarei agora a falar um pouco das vivências comuns de Kardec e Napoleão e das vidas de Ramatiz e Leon Denis, demonstrando suas ligações em face da missão redentora que em conjunto desenvolvem neste orbe sob a orientação do amado Mestre Jesus. Kardec e Ramatiz. O Espiritismo é maravilhosa revelação da imortalidade da alma. Convite divino para que o homem modifique sua conduta desregrada e assuma a responsabilidade da vida espiritual. Mas, acima de tudo, que se cumpra a universalidade do Cristo antes que o separatismo de seitas e que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Seja o compromisso incessante a que deveis atender, porque nunca podereis pregar a união sob a exclusividade religiosa. Ramatiz. Mensagens do Astral. É necessária a compreensão do plano evolutivo que estamos inseridos, que façamos as ligações necessárias entre os protagonistas e mestres que têm nos guiado na senda do progresso espiritual. Desta forma, é importante evidenciar as vivências comuns de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804, e falecido em Paris, em 31 de março de 1869, através de seu pseudônimo Kardec e o espírito Ramatiz. Nascido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia, desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Era detentor de uma inteligência acima da média desde a infância, tendo já, na tenra idade, desenvolvido suas faculdades intelectuais com destaque, sempre auxiliando seus colegas, os quais se propunha com motivação a ensinar. Pedagogo, fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, na Suíça. Retorna à França, já adulto, aos 20 anos para cursar ciências e letras, tornando-se cientista e mais tarde doutor em medicina. Criou seu próprio instituto educacional em Paris, seguindo a orientação de Pestalozzi. Era um homem sério, compenetrado, inteligente e respeitoso. Contribuiu para a reforma do ensino na França, conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, neerlandês, italiano e espanhol. Aos 6 de fevereiro de 1832, desposou Amélie Gabrielle Baudet, que veio a se tornar a dama forte do espiritismo. Mulher de fibra e inteligente que liderou o movimento espírita após seu desencarne. Entre 1835 e 1840,
Kardec manteve em sua residência, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. A partir de 18 de abril de 1857, data da publicação do Livro dos Espíritos, utilizou o pseudônimo Allan Kardec, nome que recebeu em sua encarnação na Gália como druida, para divulgar a doutrina dos espíritos, demonstrando subliminarmente a ligação existente entre esta e o druidismo multimilenar. Atualmente, de acordo com a literatura espiritualista teosófica e fonte mediúnica consultadas, Kardec apresenta-se na figura do mestre Serapis Bey, chorrão do raio branco, da ascensão, beleza e harmonia da grande fraternidade da luz, ligado à sabedoria antiga, sendo líder da egrégora que atua em prol da ascensão espiritual da humanidade. Plano divino de evolução sob a supervisão amorosa do Divino Mestre Jesus. Todo aquele que busca a verdade, a expansão da consciência e a libertação do jugo da matéria pelo autoconhecimento, a fim de ascender a uma etapa de vida superior, seguindo a senda do progresso rumo à evolução espiritual e atingimento da perfeição humana, está ligado à senda do progresso ao trabalho do mestre Serapis Bey, mesmo ser que atuou no planeta na personalidade de Allan Kardec. A respeito, vide as obras Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater, e Os Sete Raios, de Ernest Wood. Ramatiz vivera no século X, no Sudeste Asiático, Indochina, durante o Império Khmer. O nome Ramatiz foi adotado em homenagem ao poema épico hindu Ramayana. Nesse poema existem dois heróis, Rama e Sita, Atis de trás para frente. Um casal de príncipes que encarnam os altos padrões de comportamento humano e inspiram a devoção a Deus. Ramatiz foi adepto nessa época da tradição de Rama, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz. Mais tarde no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais, cuja insígnia em linguagem ocidental era conhecida sob a denominação de Templários das Cadeias do Amor, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. Há um simbolismo no nome Ramatiz, ou Swami Sri Ramatiz. A partir de seu significado no sânscrito, Rama é o divino, Tiz, Sita, é a dualidade da vida na matéria. A união das palavras forma um mantra poderoso para a conexão com o nosso ser interno, espírito, a divindade dentro de nós, unidade. Foi com o nome de Ramatiz que o mestre ditou obras no Brasil ao médium Hercílio Mais, maçom membro do Rosa Cruz e estudioso de teosofia. Depois de sua morte, Ramatiz passou a ditar suas obras à psicóloga América P. Marques. Os livros de Ramatiz trazem complexos ensinamentos que antes só eram acessíveis nos centros iniciáticos. No século XIX, ficou conhecido como Kuthumi, ou Kuthumi, mestre do segundo raio da sabedoria e da iluminação, cuja cor é o amarelo dourado. Viveu nas montanhas do Himalaia, no Tibete. Kuthumi e o mestre Moriá, primeiro raio da vontade divina, inspiraram Blavatsky e Krishnamurti em suas obras. Suas mensagens baseiam-se em verdades eternas. A respeito, vide as obras Mensagens do Astral, de Ramatiz, pela psicografia de Hercílio Mais. Akhenaton e Moisés em Busca da Terra Prometida, ambas de Roger Bottini Paranhos, orientado por Hermes, Radamés e Natanael. Vide também Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater. Foi também São Francisco de Assis, 1182 a 1226, fundador da Ordem Franciscana, que tem como ideal o alcance da simplicidade em toda forma de religiosidade. Durante sua vida física, aproximou-se da natureza, afastando-se das riquezas terrenas quando reencontrou Deus e passou a viver
no amor de Cristo. Embora Kardec tenha sido o grande iniciador que nos trouxe o Consolador prometido e consolidou ensinamentos espirituais, especialmente por comunicações mediúnicas, edificando a doutrina dos espíritos, não podemos deixar de fazer a ponte entre o grande mestre e druida da luz, Kardec, e seu fiel escudeiro, Ramatiz. Já nos tempos da antiga Atlântida, Ramatiz foi contemporâneo de Kardec, quando este foi o sacerdote Atônis, que era profundamente dedicado à matemática e às ciências positivas. Posteriormente, no Egito, foi novamente leal amigo e companheiro de Kardec, atuando ao seu lado como sacerdote Meri-Ra, quando aquele foi o faraó Akhenaton. E em conjunto implantaram a crença em um Deus único, Atom, no Egito. Amenhotep IV nasceu no Palácio Real de Tebas no dia 24 de novembro de 1378 a.C. Era filho de Amenhotep III e da rainha Tia. Com 11 anos tornou-se faraó do Antigo Egito. Logo após, muito jovem ainda, casou-se com Nefertiti, a bela que veio, e com ela teve 7 filhas. Para Amenhotep IV, o sol era o símbolo visível do Deus invisível, por ele chamado de Atom. Por isso alterou seu nome para Akhenaton, discípulo de Atom. Para ele, Deus era uma inteligência suprema e única que penetrava todas as coisas. Atom era frequentemente simbolizado por um disco solar, cujos raios terminavam em mãos, demonstrando suas bênçãos a todos os seres sem distinção de credo, raça, cor, classe social ou costumes. Como nos conta Hermes e Radamés, Akhenaton foi assassinado aos 28 anos, voltando o Egito a idolatrar vários deuses antropomorfos e animalescos no reinado de Tutankhaton, seu genro, que alterou seu nome para Tutankhamon após a morte de Akhenaton. Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, obra mediúnica de Roger Bottini Paranhos, editora do Conhecimento. Conforme nos explicam Hermes e Radamés, podemos dizer com tranquilidade que Akhenaton mediunizava Atom, que seria na verdade o próprio Cristo, assim como aconteceu com Moisés, Buda, Krishna e Zoroastro. Entretanto, é bom deixar esclarecido a fim de que não pairem dúvidas, Jesus foi o maior entre todos os mestres, que já esteve neste orbe, sendo nosso governador planetário, quem por amor à humanidade se dispôs a enfrentar o mundo, trazendo-nos a esperança de dias melhores. Lei da evolução e da confiança na vida eterna. Imortalidade. Ainda no Egito, em outra época, Ramatiz teve um novo encontro com Kardec, que era então o sacerdote Amenófis, ao tempo do faraó Merneptah, filho de Ramsés. Quando o druida maior, mestre da luz nos tempos da Gália, Allan Kardec reencontrou novamente Ramatiz, época em que este também atuava como druida com quem conviveu. Nos tempos de Cristo, Ramatiz fora o rei mago Baltazar, que teria vindo adorar Jesus. Logo após teria encarnado como João Evangelista, um dos apóstolos mais próximos a Cristo, conforme nos apontam idôneas fontes espirituais. Em Mateus 2, 1, 12, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Também reunindo todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma, és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela
tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Em Blavatsky, Glossário Teosófico. Nesta época também viveu Kardec como centurião romano Quirinius Cornélius, quando obteve contato direto com Jesus e fora citado na Bíblia devido à sua grande fé na passagem do Evangelho de Mateus 8, 5, 13. Assim Kardec e Ramatiz, no mesmo período, desfrutaram da companhia do sublime mestre dos mestres, Jesus. No espaço atuam desde há muito tempo em amorosa parceria, em prol da evolução espiritual da humanidade terrena e da tolerância religiosa em busca do reconhecimento da verdade sobre a Terra. Apoiados no universalismo de crenças sob o comando das leis, da reencarnação, da causa e do efeito e da evolução, sempre sob os ditames de Deus. Nosso Pai, fonte de todo amor, sabedoria e poder, e a supervisão de nosso Mestre e Governador planetário, Jesus. Diante de todo o exposto, percebemos que as vidas de Kardec tiveram significado. Todas foram voltadas ao mesmo propósito: trazer a luz da sabedoria espiritual aos homens. Como codificador do Espiritismo, sofreu perseguições, tanto espirituais quanto de seus próprios pares e da Igreja, sentindo as investidas das trevas, da ignorância presentes no coração humano. E após seu desencarne, o Espiritismo foi redivivo pelas mãos de Leon Denis, o druida de Lorena, chegando mais tarde ao Brasil, pelas mãos de Canuto Abreu e de Bezerra de Menezes. Em 15 de novembro de 1897, Pierre Gaëtan Leinart, nascido em Tulle em 2 de maio de 1827 e falecido em Paris em 10 de abril de 1901, administrador da livraria da Federação Espírita de Paris, Société de Librairie Espírite, concede à FEB o direito de traduzir as obras de Kardec. Silvino Canuto Abreu, nascido em Taubaté, 19 de janeiro de 1892 e falecido em 2 de maio de 1980, advogado, farmacêutico e médico, entre outras obras, destaca-se a série de artigos O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, que mais tarde foi reunida num volume publicado sob o mesmo título. Canuto Abreu também dirigiu a Sociedade Metapsíquica de São Paulo, entidade que posteriormente se fundiu na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. Logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, em 1875, foi oferecido a Bezerra de Menezes um exemplar da obra pelo tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou sob o pseudônimo de Fortúnio. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura de monumental obra. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Contribuíram também para torná-lo
um adepto consciente às extraordinárias curas que ele conseguiu em 1882, do famoso médium receitista João Gonçalves do Nascimento. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Em 1883, recrudescia de súbito um movimento contrário ao espiritismo e naquele mesmo ano fora lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira e o periódico mais antigo do Brasil ainda em circulação. Elias da Silva consultava Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. O venerável médico aconselhava-o a contrapor-se ao ódio ou amor e a agir com discrição, paciência e harmonia. Bezerra não ficou, porém, no conselho teórico. Com as iniciais AM, principiou a colaborar com o Reformador, emitindo comentários judiciosos sobre o catolicismo. Em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, perante grande público em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, em longa alocução, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. Daí por diante, Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. Com sua cultura privilegiada, aliada ao descortino de homem público e ao inexcedível amor ao próximo, conduziu o barco de nossa doutrina por sobre as águas atribuladas pelo iluminismo fato, pelo cientificismo presunçoso que pretendia deslustrar o grande significado da codificação kardeciana. Presidente da FEB em 1889, ao espinhoso cargo foi reconduzido em 1895, quando mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, nele permanecendo até 1900, quando desencarnou. Ramatiz, em suas múltiplas existências físicas, seguiu a mesma senda de Kardec. De acordo com a literatura espírita e teosófica, Ramatiz fora Pitágoras. Pitágoras ensinava e exigia de seus discípulos extrema disciplina. Para ele, mente e espírito necessitavam de um corpo limpo, são, saudável, para que as energias vitais ajudem no processo evolutivo da alma que o habita. O vegetarianismo, a abstinência do consumo de álcool eram requisitos sine qua non para se adentrar no templo círculo pitagórico. Exercícios físicos, música, meditação e estudo filosófico-científico formavam o caráter do discípulo que dedicava-se dia e noite ao alcance da perfeição humana. Em sua última vivência no planeta, no século XIX, fora Kuthumi, mestre do segundo raio, amarelo dourado, da grande fraternidade branca, sabedoria, quando inspirou e orientou Blavatsky e Krishnamurti, tendo surgido a teosofia, filosofia que deveria ter unido ao movimento espírita, mas que por vaidades e caprichos humanos acabou desviando-se de seu propósito. Assim, na mesma época em que o espiritismo moderno é trazido ao lume na França, tendo por iniciador o protagonista Kardec, como seu codificador, na Inglaterra e Estados Unidos desabrochava a teosofia, tendo mais tarde Rudolf Steiner, na Alemanha, criado a antroposofia, que derivou da teosofia, sendo ele autor de dezenas de livros inspirados. A teosofia, antroposofia e o espiritismo são filosofias irmãs que buscam a iluminação do ser humano ao decifrarem a realidade espiritual, sempre em união ao Evangelho de Cristo, possibilitando ao homem ocidental, pouco familiarizado com a lei da reencarnação, corolário da vida universal, assimilar as verdades da vida eterna. A terceira revelação nos adverte, nos chama a atenção ao fato de que somos um espírito imortal e divino, e não meramente um corpo com alma. Filhos de Deus, e que por isso podemos alcançar as asas da sabedoria ao embarcarmos
conscientemente no caminho evolutivo no processo de autoconhecimento que culminará um dia na perfeição humana. Já como dissemos, a letra mata, mas o espírito vivifica. Por isso devemos ter cuidado com o que denominamos, com as palavras que criamos. Todos um dia serão espíritas, porque o espiritismo não é uma questão de crença, faz parte da natureza das coisas. A vida é espiritual, somos luz. O espiritismo tem princípios que, em razão de se fundarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tendem a tornar-se, e certamente tornar-se-ão um dia, os da universalidade dos homens. O espiritismo teve seus precursores e seus profetas que lhe pressentiram a vinda. Por seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, permaneceu circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra pelo cristianismo, porém não converteu todo o mundo. O espiritismo, mais completo ainda, tendo as raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Allan Kardec. Espiritismo, portanto, é tão somente um termo, uma palavra que mata, porque criada pelo homem. Não foi um condão de separar, nem de criar mais uma religião, que Kardec assim denominou o movimento espiritual, que foi e é protagonista, mas sim com a intenção de unir todas as crenças, filosofias e religiões para junto da ciência, em um só verso, universo, pois essa é a realidade a alcançar. Todas as religiões serviram ao seu propósito, cada uma a seu tempo, pois retratavam os pensamentos e o modo de viver, bem como refletiam o nível de consciência do povo, no qual ela foi inserida pela grande fraternidade da luz, que sempre esteve à frente da implantação de todas as grandes religiões no orbe, influenciando e guiando seus líderes. A verdade é uma só, mas a cada época é descerrado um pedacinho a mais do véu que a encobre, trazendo à luz, pouco a pouco, a mente humana de acordo com seu estágio evolutivo. Como nos adverte o mestre Hilarion. Foi Saulo de Tarso, nascido na Sicília 5 d.C. e falecido em 67 d.C. em Roma, perseguidor de cristãos, que após ter feito contato espiritual com o mestre Jesus na estrada de Damasco, nasceu de novo e passou a chamar-se Paulo. Como resumo a seguir. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender cristãos, uma luz brilhou e o cegou. Ele ouviu, então, uma voz lhe perguntando por que ele o estava perseguindo. Essa voz era Jesus. Atos dos Apóstolos 9, 4, 6. Saulo ficou esperando em Damasco como Jesus tinha ordenado. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Atos dos Apóstolos 9, 17, 19. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente, passando a chamar-se Paulo. Atos 9, 3, 9, 1 Coríntios 9, 1, 15, 8, Filipenses 3, 12, Gálatas 1, 15, 17. A partir dessa experiência, delimitou toda a sua vida, impondo a si mesmo a sublime missão de anunciar o Evangelho. Nas palavras do próprio apóstolo, ai de mim se não evangelizar. 1 Coríntios 9, 17. Posteriormente reencarnou como Santo Hilarion, 291 d.C. a 371 d.C., e realizou curas por toda a sua vida, completando a missão do apóstolo Paulo. Na Grécia Antiga foi Fídias, 500 a 432 a.C., matemático e escultor grego responsável pelo Partenon, onde utilizou a proporção áurea ou divina proporção baseado no número grego π, a qual demonstra que em tudo e no todo universo, micro e macro,
no homem em seu próprio corpo, nos minerais, nos vegetais, nos animais e no cosmos, atua a mesma lei. O físico e engenheiro elétrico americano Mark Barr, 1871 a 1950, alcunhou a proporção divina de π em homenagem a Fídias. Atualmente, Hilarion é o Chohan do raio verde e hierofante do Templo da Verdade, situado no plano etérico de Creta, na Grécia. É também o orientador do desenvolvimento da ciência em nosso planeta. Busca, em suma, alinhar a ciência, a filosofia e a religião em um só verso: universo. Reconhecei a verdade e ela vos libertará. Assim falou há muitos séculos o grande mestre da sabedoria, Jesus. Toda pessoa que transita pelo caminho espiritual indaga a respeito da verdade. A verdade pura é única e imutável. Entretanto, a compreensão sobre a verdade tende a modificar-se, de acordo com o vosso grau de desenvolvimento. É necessário compreender que para cada buscador da luz, existe um conceito particular de verdade. Encontrando-se em distintos graus evolutivos, eles têm diferentes capacidades de percepção da verdade. Assim, o entendimento de que vem a ser esta qualidade divina ajusta-se sempre à compreensão do momento. Este, aliás, é o lema da teosofia. Assim, primeiramente, foi necessário inserir a ideia de um único Pai da humanidade. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a fonte de toda sabedoria, amor e poder. Essa tarefa coube a Akhenaton e Moisés. Embora não seja mencionado com o destaque necessário pela história universal, foi no Egito inicialmente que se implantou a crença monoteísta pelas mãos de Kardec, que fora à época o faraó Akhenaton. Porém, este foi assassinado por seus opositores, e o Egito, após sua morte, retornou às crenças anteriores, inclusive cultuando seres misóginos e corporificados em imagens animalescas que destoavam totalmente da crença que Akhenaton quis implantar. Se a humanidade tivesse aceitado já naquela época a ideia em um Deus único, essencial para as revelações futuras e sua evolução espiritual, Moisés não precisaria ter dado cumprimento à sua missão e Jesus teria encarnado no Egito, antecipando em muitos séculos, quiçá milênios, a evolução espiritual do conjunto chamado humanidade terrena. Sobre Moisés, é importante destacar o fato de que antes de desempenhar sua missão, ele fora iniciado nos mistérios do Antigo Egito, chegando à função de sumo sacerdote em Heliópolis, como afirma Edward Schoré, em sua obra Os Grandes Iniciados. No livro O Sublime Peregrino, Ramatiz, através da psicografia de Hercílio Mais, descreve o papel importante de Moisés para preparar o caminho para a vinda de Jesus e aponta em detalhes o processo de sua descida à matéria. Advindo das altas esferas espirituais, Jesus levou cerca de 1000 anos terrestres para adquirir o corpo energético compatível com as baixas vibrações deste orbe. O verdadeiro martírio, o sacrifício maior que fez por amor à humanidade, não foi, portanto, sua crucificação, mas sim a própria encarnação na matéria. Consta de sua obra. Já pensastes no sofrimento de um condor, abandonando a atmosfera pura dos Andes e baixando dos altos píncaros até oprimir-se cá embaixo pelo pó ou pelo lodo, a enlamear-lhe as penas e o corpo? E depois de exausto pela agressividade exterior e tolhido na sua ansiedade de volição, ainda se deixa aprisionar numa estreita gaiola, a lhe molestar os movimentos mais amplos? Jamais alguém efetuou o empreendimento tão intenso e extraordinário para descer do alto e amoldar-se à forma física conforme fez Jesus, a fim de submeter-se às leis imutáveis do cientificismo cósmico em vez de derrogá-las. Ele desceu através de todos os planos inferiores, desde o mental
astralino e etérico, até poder manifestar-se com sucesso na contextura carnal e letárgica da figura humana. Abandonando os princípios formosos de seu reino de glória, emergiu lentamente no oceano de fluidos impuros e agressivos produzidos pelas paixões violentas dos homens da terra e dos desencarnados no além. Embora se tratasse de um anjo do Senhor, a lei sideral obrigava-o a dobrar suas asas resplandecentes e percorrer solitariamente o longo caminho da via interna, até vibrar na face sombria do orbe terráqueo e entregar pessoalmente a sua mensagem de amor. O sublime peregrino, descido dos céus, lembra o mensageiro terreno que, após exaurir-se no tormento da caminhada de muitos quilômetros, deve entregar a carta de libertação a infelizes prisioneiros exilados de sua pátria. Assim, os 33 anos de vida física de Jesus significam apenas o momento em que ele faz a entrega da mensagem espiritual do Evangelho, pois o processo espinhoso e aflitivo até imergi-lo nos fluidos terráqueos durou 1 milênio do calendário humano. Essa operação indescritível de sua descida sacrificial em direção à terra é na realidade sua verdadeira paixão, pois só os anjos que o acompanhavam, distanciando-se cada vez mais por força da diferença vibratória, é que realmente podiam compreender a extensão do heroísmo e sofrimento de Jesus, quando deixou seu mundo rutilante de luzes e prenhe de beleza, para então habitar um corpo de carne em benefício dos terrícolas. E acrescenta: no seu hercúleo esforço para situar-se a contento na carne, Jesus assemelha-se a um raio de sol tentando acomodar-se numa vasilha de barro. A sua mente vivia hipertensa, cujo impacto se descarregava sobre os plexos nervosos, oprimiam-lhe o cérebro, os nervos, o sangue e os vasos capilares, resultando então perigosos hiatos na rede circulatória. O turbilhão de pensamentos criadores vibrava e descia da superconsciência. Ele então recorria aos jejuns periódicos, a fim de o seu espírito conseguir maior liberdade nessas fases pré-agônicas de desofago da matéria. Outras vezes, o próprio organismo mobilizava recursos biológicos de emergência e vertia suor e sangue, compensando com essa descarga imediata de humores a perigosa tensão psicofísica, fruto do fabuloso potencial de energia espiritual a lhe prensar a carne frágil. Somente depois da primeira revelação, unidade divina, foi possível a Jesus cumprir sua missão redentora sobre a terra, trazendo-nos a segunda revelação, a lei do amor, energia que nutre, rege e comanda o universo. Jesus nos mostrou através de seus profundos ensinamentos que só com amor no coração poderemos voltar à casa do Pai, pedindo-nos que entrássemos no caminho espiritual na senda do progresso. Por amor universal à humanidade, rogou-nos: sede perfeitos, e nos revelou: sois deuses. Podeis fazer o que faço e muito mais. Jesus ainda nos advertiu que nos fins dos tempos marcados pela providência divina, mandaria o Paráclito, o Consolador, e que voltaria não em carne, mas em espírito. Estamos na era da terceira revelação, na era da verdade, do Espírito da verdade, e a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus, que nos trouxe esperança ao nos mostrar a realidade da vida espiritual pelo intercâmbio que foi possibilitado entre os dois mundos, físico e espiritual. A mediunidade foi nos apresentada na terceira revelação, tal qual um véu que fora retirado de nossos olhos, porque a humanidade está pronta para assimilar a realidade espiritual, sendo o Espiritismo o desencadeador do processo de despertar no Ocidente. Como nos aponta Kardec, hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia.
A teosofia. O termo teosofia compõe-se de duas palavras gregas, theos, Deus, e sophos, sábio. De acordo com Helena Blavatsky, Diógenes Laércio assinala a existência da teosofia numa época anterior à dinastia dos Ptolomeus e cita como seu fundador um hierofante egípcio chamado Pot-Amon, nome copta que designa um sacerdote consagrado a Amon, o deus da sabedoria. A história, porém, mostra que ela foi revivida por Amônio Sacas, o fundador da escola neoplatônica de Alexandria. Ele e seus discípulos faziam-se chamar Filalétios, ou amantes da verdade, enquanto eram chamados por outros de analogistas. Devido ao método de interpretar todas as lendas sagradas, os mitos simbólicos e os mistérios por uma lei ou analogia ou correspondência, segundo a qual todos os fatos ocorridos no mundo exterior eram encarados como a expressão de outras tantas operações e experiências da alma humana. Amônio Sacas tinha como ideal e objetivo reconciliar todas as seitas, todos os povos e nações sob uma fé comum, a crença num poder supremo, eterno, desconhecido e inominado, que o governa o universo através de leis eternas e imutáveis. Assim como sua filha, a antroposofia, por sua vez, trouxe nos textos profundos, resgatando a sabedoria antiga esquecida no Ocidente, que auxiliam o buscador da luz a ir além no caminho evolutivo, sendo complementares à literatura espírita. Portanto, espiritismo e teosofia são simplesmente denominações humanas para algo que simplesmente é. Devemos fugir da palavra que mata, que escraviza, que prende o livre pensamento. Como há uma única verdade, porque esta advém da mesma fonte de toda sabedoria e amor que é Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ramatiz aparece então no Brasil e, por meio do médium Hercílio Mais, traz-nos ao lume as ideias orientais, estabelecendo a ponte, a síntese com a doutrina dos espíritos. Ramatiz vem unir a filosofia que engendrou na metade do século XIX, no início do século XX, alcunhada de teosofia, como mestre Kuthumi, ao espiritismo de Kardec, no momento em que ocorria seu expressivo crescimento no Brasil, década de 50. Preparando-nos para o terceiro milênio e para a era de regeneração, que é universalista, não sectária, apoiada na lei da unidade da vida. Sobre o terceiro milênio, Ramatiz, em O Sublime Peregrino, é enfático. No terceiro milênio, a Terra será promovida a um grau sideral ou curso espiritual superior, algo semelhante ao ginásio do currículo humano, cujos inquilinos ou moradores serão os espíritos graduados à direita do Cristo, conforme João diz no seu Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Não entrará nela terra, coisa alguma contaminada, nem quem cometa a abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em verdade, no terceiro milênio, só entrarão na terra pela porta da reencarnação os espíritos devidamente ajustados ao Evangelho de Jesus, no simbolismo das ovelhas, do trigo e dos direitistas. Por isso a universalidade da doutrina espírita, que une os ensinamentos atlantes egípcios, orientais, gregos e dos antigos druidas ao Evangelho de amor de Jesus. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá, um espírito israelita. Mulhouse, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo.